Estão vendo a minha tela? Sim. Eu tô. Beleza. Esse Já slide o senhor disponibilizaram. não colocou ainda, né, professor? No sistema? No Aba? É. Ok. Será que eu lancei Professor, já errado? pode fazer a prova já? Ah, não, não tá ainda. Não tá. Pode. Se Não, conseguir ainda não tá abrir. dando para poder Se abrir. conseguir abrir, É, Eu vi só um tem a material de casquinha apoio só. lá desse slide aí, acho que é esse. Só tem o nome só. Fica tranquila, não tá, a prova não tá lá ainda. É só para assustar. Ô, professor, dá um spoiler aí da sua prova, como é que vai ser? Ah, vamos agora. Agora já. Vai ter conta, vai ser Isso, agora. Nós já vamos dar um spoiler já. Vai ser boa. tranquilo. Bom, a gente está vendo. Agora, hoje, nós vamos na seção 1, 2, 3, né? E a gente está vendo esses índices que são usados pelo mercado para avaliar os investimentos, né? Então, hoje, a gente tem dois novos índices, o do Sharpe e o do Modigliani, né? Cada empresa administradora de fundo utiliza um ou utiliza vários, né? Para fazer o acompanhamento. Então, a gente vai trazendo para a gente aí os, os diversos índices e as diversas formas de avaliar e como vai avaliar, né? Então, a gente até, quem viu a aula passada que a gente comentou, né, que no final, que eu trouxe alguma coisa de ações, vocês viram que os economistas falando que o mundo de investimento, de ações, não é jogo da sorte, né? Então, todos eles trabalham nessa parte desses diversos índices aí. Então, hoje a gente traz mais dois aí para a gente dar uma conhecida, né? Então, alguns nomes aí, né? Então, antes da gente começar mesmo o tema, né? Vamos falar um pouco da prova, né? Então, a nossa prova vai ser na semana de 20 a 25, né? O que vai cair vão ser as unidades, a unidade 1 inteira, né? E a unidade 2 até a sessão de hoje, até a 2.3, né? Então, o link, ele está lá na pré-aula, na unidade 1, sessão 1, e ele vai estar disponível para vocês do dia 22/4, que é quarta-feira que vem, a partir das 19 horas, até 25/4, 23h30, né? Então, a direção pediu para a gente 72 horas, deixar disponível para vocês, né? Para quê? Porque às vezes tem alguns colegas que não tem dificuldade para ter internet, então com 72 horas tem um tempo de procurar algum local para fazer a prova, né? E se mesmo assim ainda tiver dificuldade, né, fala para a gente que aí eu comunico com a Flávia. Se tiver alguém ainda que não tem condições de acessar, né, nesse período, né, e aí dá um alô que aí eu passo para a Flávia, ela vai repassar para a direção. Ninguém pode ficar sem fazer prova, né? Então, a prova ela vai ser nesse modelo, então ela vai estar lá na unidade 1, seção 1. Se vocês entrarem lá, vocês já vão estar vendo, né? Já tem esse link montado, né? Ele já tem esse link, né? Vocês vão entrar no link, e aí, quando se entrar agora, ele vai dizer que não está disponível, né? Mas a partir do dia 22, vocês vão estar disponíveis e já vão receber essa parte da prova, né? Aqui tem o cabeçalho, né? Vai ser 10 questões, valendo 100 pontos cada uma, né?
e só tem uma resposta correta, o total de 1.000 pontos, né? Esse formulário, ele dá oportunidade para responder mais vezes, né? Mas não existe um bloqueio, mas só vai ser considerado a primeira entrega, né? Porque quando vocês entregam, ele marca a hora e tudo, então só vai ser considerado. As demais que forem entregues não vão ser consideradas, tá? Então tá aqui, ela vai estar disponível do dia 22/4 às 19 horas até o dia 25 às 23h30. Passou essa data aqui, esse horário, ela encerra automaticamente, né? Não vão deixar para responder no dia 25, né? No último horário, porque depois não vai ter mais como a gente abrir, tá? Aí vocês vão colocar o nome, né? Vai rolar, a tela sempre rola para baixo, né? Aí tem as questões, tem todas as informações. E aí, aqui eu coloquei um exemplo de questão, né? Então, sobre o índice Jensen, né? Que vocês já viram, né? É a utilização na avaliação da gestão de carteira de investimento, ele considera. Então, eu não considero, não coloquei aqui a resposta, né? Pode ser uma pergunta da prova, né? Quem sabe, né? E vai ser nesse modelo, né? Aí, a partir do momento que vocês derem um enviar, né? Ele grava lá no Drive, né, da Microsoft, já corrige a prova, né, já dá a correção e fica disponível para que quando a gente, na outra semana, na semana do dia 27, a gente faça a vista de prova, né? Então, como que vai tá funcionando? Bom, vocês vão dar o enviar aqui, né? Aí vão receber essa mensagem. Recebeu essa mensagem é que foi entregue tudo certinho, tá? Se entrar fora do período, né? Vai estar, alguns já devem ter tentado e receberam essa mensagem, né? Como que vai funcionar na próxima semana, né? No dia 22, eu não vai ter aula, né? Eu vou estar disponível nesse horário da aula para tirar possíveis dúvidas, né? Que se vocês quiserem tentar entrar para ver se está acessando a prova, se já quiser responder, eu vou estar disponível para vocês, como se fosse um dia de prova normal, né? E se vocês quiserem resolver a prova, muito que bem. Se tiver dúvida, também. Se não, vocês vão ter até o dia 25 para responder a prova, tá? Tranquilo com relação à prova? Professor, Uai. você falou que a correção ela é feita já automaticamente. A gente vai poder visualizar já quanto que tirou? Ele vai mostrar? No momento, não. No momento, não. A princípio estava disponível, né? Porque ele tem uma opção de devolver no mesmo momento a resposta respondida, né? Mas a direção pediu para tirar essa opção. Então, vocês só vão saber na semana da revisão, na outra semana, tá? Entendi, beleza. É como uma prova normal, né? Você vai estar disponível no Teams só no dia 22, né? O que a gente pode fazer a partir do dia 25, né? Eu já posso enviar para vocês, porque vai ter uma opção lá para vocês colocarem um e-mail, né? Aí eu já posso, quando encerrar, no dia 25 à meia-noite, né? Não vou nem dormir, aí eu posso ficar mandando e-mail para vocês. Brincadeira, eu vou lá posso mandar no dia 26, eu mando e-mail para vocês da nota de cada um, tá? Aí vocês já ficam sabendo. Mas vai ser bem tranquilo, tá? A gente sabe que existe ficar esse período todo aberto, é claro, existe toda a possibilidade de consulta em material, então não vai ser nada, as questões não serão nada diferente daquilo que a gente está comentando em aula,
coisas do livro, não vai ter nada diferente disso, tá? Vão ser, questões vão ser mesmo nesse modelo aqui, tá? Beleza. Ah, vai ser, é bem tranquilo para se fazer. É que a gente tem a necessidade de fazer uma prova, também é uma oportunidade de aprendizado, né? Porque, de alguma forma, mesmo que vocês vão fazer alguma consulta para responder, é uma oportunidade de aprendizado. É nessa linha que a direção da faculdade pensa, né? E ninguém vai é ingênuo bastante achar que, ah, não, ninguém vai consultar, ninguém, né? Então, mas é uma oportunidade de aprendizado também, entendeu? A prova, na verdade, as provas deveriam ser diferentes, né? Não deveria ser. A forma de pontuação, ela não deveria ser em cima de uma prova. Isso num curso normal, né? A forma de pontuação deveria ser mesmo em torno de trabalhos, em torno de discussão em sala, participação, né? Muito mais do que prova. Imagina você você é avaliado no momento de uma hora e meia, né? Você teve um dia ruim de trabalho, você vai para a faculdade fazer prova, ou você está com resfriado, dor de cabeça, e você tem um período ali para avaliar, né? Por isso que eu acho bem interessante essa forma de pontuação de avaliação continuada, porque você vai acumulando pontos, né? Então, esse acúmulo de pontos vai te representando aquilo que você vai fazendo durante o semestre, né? Então, e tem as questões do AVA, tudo, quem faz, quem faz direitinho, como se deve, né? Faz a questão, errou, volta no material, pesquisa onde errou e faz novamente, com certeza aprende, né? Não que vai chutando e vai até o fim, né? Seria o modelo certo de fazer seria esse, seria você fazer, errou, vai no material para ver onde errou, né? E aí volta para resolver a pergunta certa, tá? Tranquilo com relação à prova, pessoal? Show, tranquilo. Tranquilo, né? Sim. Eu ainda estou investigando um software que amarra na câmera do computador, do celular, para ver para quem fica procurando material, entendeu? Ainda não descobri, mas eu vou conseguir um. Aí não tem como colar. Boa. Então vamos em frente aí. Então, a gente vem falando, né, das aplicações e tudo mais, né? Hoje é abordado um pouco a parte de fundo de investimentos, né? Então, o que que os fundos de investimentos, eles vêm crescendo no Brasil, né? É cada vez mais comum, mais as pessoas se interessando para participar de fundos de investimentos, né? Então, você tem inúmeros agentes que trabalham com fundos e tudo mais, e cada vez é mais importante você saber avaliar se esse administrador do fundo, né, esse fundo tem uma boa avaliação, né? Esse grupo que está administrando tem uma avaliação boa em cima dos pacotes que estão envolvidos, né? Então, por isso é que tem esses vários índices que a gente vem estudando nos encontros aí, tá? Então, qual que é uma definição de avaliação de desempenho, né? É a capacidade do administrador de obter o melhor resultado em determinado investimento. E, além disso, proporcionar o melhor retorno considerando a taxa de risco aceitável ao investimento e o perfil do investidor, né? Então, a gente vem comentando isso, que já teve aí alguma
alguns encontros aí passados que a gente falou em cima do investidor que não quer correr risco, ele utiliza mais a parte da poupança, né? Eles aceitam um retorno menor, mas não tem risco, né? Então, e cada investidor, se vocês olharem o banco trabalha muito administrando o perfil de cada investidor, né? Então, aquele que é investidor moderado, aquele que é investidor mais agressivo, né? Então, cada um tem uma forma diferente de esperar o resultado, né? Todo mundo sabe, a gente já falou também em aulas passadas, se você tiver um risco maior, com certeza você vai ter um rendimento maior, né? Então esse é o seu rendimento, ele está associado ao risco que você corre no investimento, né? Então, os fundos de investimento, o que eles são, né? Eles são portfólios, né? São conjuntos de investimentos, né? E nas quais os investidores se juntam para investir no mercado financeiro e o portfólio ele é administrado por um gestor, né? Então aqui a gente tem até uma figura que mostra mais ou menos como poderia ser um portfólio. Então você tem para cada uma das cores aqui nesse gráfico de pizza, né, tem um percentual que pode ser o retorno daquele grupo de, de pacotes que a gente utilizou, ou ações, ou fundo de renda fixa. Então, o conjunto todo que seria o portfólio de investimentos, né? E ele é um grupo de investidores, ele é administrado por um gestor, que está envolvido na administração, né? Outra coisa que ele comenta, né, que o fundo, e como qualquer outro investimento no mercado, está sujeito a risco, que a gente falou agora há pouco, né? E os riscos são de diversas origens, né? Então, eles podem ser os títulos das empresas, que são os riscos não sistemáticos, né? A gente são as carteiras de investimentos do título da empresa, que são os riscos não sistemáticos, aqueles que a gente falou que dependem muito de como a empresa está trabalhando, né? E aí que os títulos dela sobem ou descem os valores, né? Ou também os riscos sistemáticos que estão envolvidos com o mercado e a economia, né? Então, aulas atrás aí também a gente comentou no caso da pandemia, aí, que as ações caíram, né? Caíram bastante, né? Esses são os riscos sistemáticos que estão ligados à economia, ou economia do país, ou economia mundial, né? Então, o que ele comenta com a gente ainda no livro, né? Que o investidor que adquire ativos financeiros, ele seja a forma de fundos, ou ele mesmo com sua própria, cria uma carteira de ações e faz investimento, ele possui uma expectativa de remuneração do investimento, né? Então, essa expectativa é o retorno à rentabilidade futura. Então, é aquilo, se eu tenho um dinheiro, eu posso deixar ele parado, faz um pequeno investimento na poupança, eu sei ali que eu vou ter 0,3% ao mês, se eu for investir em algum fundo ou alguma carteira de ações, com certeza eu espero uma rentabilidade maior, né? Então, é para isso que eu vou buscar os tipos de investimento e correr os riscos, né? No, nos fundos de investimento, né, o retorno ele está sempre condicionado à capacidade do gestor, né? Então, o que é isso? O gestor ele faz estudos, ele faz pesquisas para saber qual que é o melhor retorno dos investimentos. É nessa linha que
todo mundo procura, né? E a competência, né, da gestão do fundo, a gente tem que estar sempre avaliando, né, para não cair em roubada, né? É como esse desenho aqui, né? O cara aqui parece aqui que é o gestor do fundo, né? Fazendo a maior zona aqui, fala, não, acredita, é simples, né? Não é, o que a gente até viu na aula passada não é simples essa parte de gestão de fundo. Tem que ter gente mesmo de competência, que conheça bem o mercado, que tenha toda a experiência técnica para fazer essa gestão, né? Então, não é uma coisa simples, não. Eu até estava comentando com a Flávia, né? Aquilo que a gente vem falando aqui nas aulas, né? E o irmão dela é um cara estudioso da parte de ações e tudo mais, né? Então, no sábado, ela me passou uma mensagem falando, me passou um link, né? Assiste aí a reunião do meu irmão com os amigos dele que trabalham em bolsa, né? Vocês não fazem a ideia, né, da maluquice que era a planilha que eles estavam trabalhando, né? E tudo, eles estavam fazendo uma análise das ações da Petrobras, né? E eles utilizam esses vários índices que a gente está discutindo aqui, que a gente está vendo bem macro, né? Mas eram planilhas assim de linhas e linhas deles discutindo, né? E chegando era um grupo de mais ou menos 15 investidores, né? E eles discutindo, comparando índices, vendo se todos os índices estavam dando na mesma sintonia, mesma quantidade de correção, de crescimento. Então, a coisa precisa mesmo uma competência das pessoas conhecedoras tecnicamente para fazer análise dos investimentos, né? Então, e no nosso papel, se a gente for entrar só com dinheiro, sem conhecer, a gente precisa saber, pelo menos, avaliar quem que é o gestor do fundo, né? Fazer uma pesquisa sobre o gestor do fundo para ver se ele é bom mesmo ou ele está fazendo com que a gente perca dinheiro, né? Pode até ter um ganho, né? Foi o que a gente comentou na semana passada, dos índices da semana passada. Você pode até ter um ganho, mas você poderia ganhar mais, né? E o que a gente quer como investidor seria ganhar mais, né? Aqui tem uma frase interessante para a gente refletir do Ken Blanchard, né? O que ele fala? Todo bom desempenho começa com objetivos claros, né? Isso aqui, então, serve tanto para a parte de investimentos, né? Serve tanto para a parte de investimentos, mas também serve para serve tanto para a parte de investimentos, mas também serve para algum projeto que a gente vai fazer, né? Isso aqui a gente saindo um pouquinho da parte do mercado de capitais, né? Então, para a gente ter um bom desempenho, a gente tem que ter bem claro onde que a gente quer chegar, qual que é nosso objetivo, né? Então, essa é uma frase para a gente refletir um pouco do Ken Blanchard, né? Eu também gosto de trazer para vocês, né? Quem são esses caras que colocam algumas frases aí, né? Que vem no nosso livro, né? Então, o Ken Blanchard, ele é um autor americano, né? Um escritor, né? Ele tem uma extensa carreira de escritor, inclui mais de 60 livros publicados, né? A maioria em coautoria, né?
ele trabalha nessa linha, né? E o maior sucesso dele é o The One Minute Manager, né? Vendeu mais de 13 milhões de cópias e foi traduzido para vários idiomas, né? Quer dizer, às vezes traz alguma... Se o livro tem tanto sucesso, né? Até traz para a gente, poxa, vou dar uma olhadinha nesse livro, por que que tem tanto sucesso, né? Eu não conhecia, mas já me deu uma curiosidade aí. Então, logo eu vou procurar sobre esse livro aí, né? Mas porque 13 milhões de cópias não é pouca coisa, né? Então, essa frase é dele e serve para a gente também dar uma refletida, saindo um pouquinho do mercado de capitais. É utilizado no mercado de capitais, mas também serve para a gente refletir no dia a dia da gente, tá? Uma boa avaliação de desempenho de uma carteira, né, de investimentos que leva em conta as ações, individualmente as ações, ela compõe a parte de análise das informações, de previsões e determinação do valor de cada ativo. Então, como a gente falou na aula passada, não é chute, né? Então, são análises de informações, baseado nisso, previsões, e além disso, a gente saber ter uma ideia de como que vai ser custeado cada ativo, né? Ativo financeiro, né? Então, todo o processo de previsões, ele está relacionado ao portfólio, e nessa sua comparação, ele tem o nome de market timing, né? E o que é isso, né? Então, market timing, ele é traduzido como tempo de mercado. Então, ele significa a capacidade dos gestores anteciparem diferença de retorno das ações em relação ao ativo, né? Então, aqui a gente tem um material que pode ser olhado, né? Que fala um pouco sobre market time, né? Então, o que ele é? É a capacidade dos gestores de anteciparem diferença de retorno das ações em relação ao ativo. Quer dizer, é aquilo que vai estar crescendo inicialmente daquele valor que a gente aplicou, né? Então, é o tempo do mercado, né? Então, agora indo para o índice propriamente dito, né, o índice Sharpe, ele foi criado por William Sharpe em 1966 e ele é utilizado para a avaliação do desempenho dos fundos com o objetivo de que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação dos fundos de investimento. Então, quer dizer, você vai fazer uma comparação daquilo que até os outros fundos fazem também, faz uma comparação daquilo que o seu gestor do fundo está fazendo em comparação com os níveis de mercado, né? Ele é também conhecido como índice de recompensa de variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos relacionada ao risco medido pela variância e, consequentemente, desvio padrão. Então, essa forma de índice, ele já usa um pouco de estatística, né? Que ele usa o desvio padrão, né? Então, o que ele tem? Quem que é esse William Sharpe, né? Ele é economista, né? Estadunidense, né? Dos Estados Unidos, né? Ele ganhou um prêmio de Ciências Econômicas em memória do Alfred Nobel, né, o prêmio Nobel, né, em 1990, dividindo com o Merton Howard Miller e Harry Marx, né? Então ele nasceu em 1934 e tem 85 anos. Então ele criou esse índice, né, em 1966. Então, para vocês observarem, né,
que foi criado em 1966, essa forma de cálculo, mas é usada até hoje, né? Então, tem diversos investidores que acreditam nesse formato, nesse índice, né? Então, o que ele atua? Como que atua esse índice, né? Ele atua na CAPM, né? A primeira forma que a gente viu, aquele gráfico que ia crescendo, né? Indicando pontos na linha de mercado, na CLM, linha de mercados e títulos, né? Ele é formado por essa fórmula, né? O IS é o índice Sharpe, o RI é o retorno médio esperado pela carteira, o RSR é o retorno livre de risco, o benchmark da carteira, né? Lembra que na semana passada a gente falou, né, que na parte do benchmark é aquilo, você faz comparação com outros investimentos, ou que faz o Ibovespa, normalmente ele faz você faz uma comparação com os investimentos do mercado, e é o que eles chamam de benchmark, né? Faz uma verificação que os ativos estão sendo tratados ou estão como sendo administrados, né? E ele utiliza também o desvio padrão do retorno da carteira. Então, aqui vocês lembram lá um pouco da estatística, né? Que ele usa dados estatísticos para fazer o desvio padrão. Então, é sempre naquela linha que a gente vem falando, não é? A gente não vai se preocupar como que se faz o desvio padrão, o que é o retorno. Então, a gente só foca um pouco na fórmula, né? E depois vai fazer uma análise ou entender um pouquinho como que é feito o acompanhamento do resultado, né? Então, o resultado da fórmula do Sharpe, ele permite classificar facilmente os portfólios analisados e medir o desempenho do gestor do fundo. Ele deve ser interpretado da forma que, quanto maior o índice, melhor o ativo. Então, se você compara três carteiras, né, ou três portfólios, calculando em cima da fórmula do Sharpe, se a gente tiver dessas três, aquela que tiver o melhor índice, o maior índice é aquele que vai ser o melhor ativo, né? Ativo financeiro, né? Então, o que ele fala aqui? Basta comparar o resultado da carteira analisada e a carteira de mercado. Então, pode-se criar um ranking e classificar os ativos analisados, o do investidor e os considerados para benchmark. Então, normalmente você tem um que é o do investidor, você vai comparar com aqueles do mercado que são o benchmark. E que o retorno do investimento ele deve superar as carteiras do mercado. Então, é isso. Você tem o seu investidor, o seu administrador de fundo, que criou um portfólio, e você vai comparar com aquelas normalmente do mercado, que é o que chama o benchmark, né? Se aquela a sua carteira está com um índice maior, significa que o administrador está trabalhando bem, né? Então ele dá um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho como que é feita essa aplicação da fórmula aí, né? Então ele fala: a seguir apresentaremos um quadro com os dados sobre o retorno médio esperado pela carteira de investimentos, o fundo A, o fundo BK1 e o BK2, né? O retorno livre de risco, o desvio padrão de cada carteira, representando o risco da carteira do portfólio. Então, tem aqui o A, tem aqui todos os dados, né? O A, o BK1 e o BK2, né? Vamos ver como que transforma isso, ou passa isso pela fórmula, né? Então, eu trouxe de novo aqui o quadro, né?
para que a gente não perca os valores. Aqui do lado tem a fórmula, tem aqui os índices, né? E vamos ver como ele calculou, né? Então, primeiro, para a carteira A, né? Aí você tem a fórmula aqui, o IS está aqui, né? O RI do A é 0,20, né? O RST do A é 15, 0,15, né? E dividido pelo desvio padrão, que é 0,060, tá aqui, né? Transformando deu 8,33. Vai fazer a comparação com o BK1, né? O BK1 a gente tem aqui 18, 0,15, 0,18, 0,15, dividido pelos mesmos 0,60, né? Que é o outro o desvio padrão, né? E chegando no valor vai dar 5, deu um índice de 5. Para o BK2, deu um índice de 8,23529, tá? Então, aqui a gente já vê que o investimento da nossa carteira, né, tá maior que as outras, né? Então, o que que ele comenta, né? Aí ele monta um outro quadrinho, né? E traz para a gente a carteira A deu 8,33, a BK1 deu 5 e a BK2 deu 8,23259. Então aí ele já faz uma classificação. A primeira é a A, a segunda é a BK2 e a terceira é a BK1. Então no quadro acima, você pode perceber que o fundo A, após a avaliação do Sharpe, 8,3333, apresenta no primeiro lugar, pois quanto maior o indicador, melhor o retorno. Portanto, a gestão do fundo A é considerada eficaz. Então, é bem simples a avaliação, coloca todos os fundos que você tiver souber os valores, né? E faz o cálculo. Quer dizer, se a gente fosse fazer um investimento, né? Eu tenho 500 mil reais para fazer um investimento, né? Eu iria fazer no fundo A, porque está dando melhor retorno, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então Sim. tá bom, vamos seguindo. Então aquele é o índice Sharpe, né? Agora a gente entra no índice Modigliani, né? Esse indicador, ele mostra em percentual. Então, ele é diferente do Sharp, que mostra em valores, esse aqui mostra em percentual. Então, a utilização do custo de oportunidade, e assim ajuda todos os portfólios ao nível de risco de carteira, né? Comparado fazendo benchmark. Com isso, consegue medir o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto. Então, esse aqui ele vai trazer, não em cima de números, vai trazer percentual, né? O Modigliani, né? O nome dele é Francisco Modigliani. Ele nasceu em 1918 na Itália, né? Ele obteve doutorado em economia, né? Na New School for Social Research. Trabalhou com Jacob Marchak, né? E a tese de doutorado dele, ele formou junto o modelo do IS/LM, né? Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2003, tá? E esse índice também, ele é bem antigo, né? E você vê que é um economista também que já até faleceu, mas também já tinha certa idade, né? Então, o que ele fala aqui desse índice, né? Por ser expresso percentualmente, ele facilita a interpretação dos investidores, né? Então, quanto maior, melhor será o retorno do portfólio.
Então, para obtermos o índice, utilizamos a fórmula. Então, ele dá a fórmula aqui para a gente, né? É um pouco parecido com as outras, com a outra, mas entra alguns outros valores, né? Então, você tem aqui o M2, que é o índice, né? O nome do índice. Ele tem o retorno médio da carteira, que é o RI. Ele tem o retorno livre de riscos, ou benchmark, que é o RSR. Tem o desvio padrão do retorno da carteira, que é o OC, né? E tem o desvio padrão dos retornos do mercado. Então, OM. Então, ele utiliza todos esses valores, né? E para chegar ao percentual. Então, esse índice ele é também conhecido como RAP, né? RAP. Risk Adjusted Performance, né? Ou seja, desempenho ajustado ao risco. Né? Apresenta o retorno de uma carteira de investimento se ela estivesse exposta aos mesmos riscos do mercado. Né? Então, é uma forma dele fazer essa avaliação. O índice de Modigliani, ele é inspirado diretamente na linha de mercado de capitais. Piorou a linha aí, a voz, pessoal? Porque pareceu um azulzinho para mim. Tá tudo bem com a voz? Sim. Tá? Tá bom. É que apareceu um azulzinho para mim aqui, quando aparece parece a mensagem que a voz não tá boa. Então, ele é inspirado diretamente na linha de mercado de capitais e é diretamente proporcional ao índice do Sharpe, né? Então, a classificação do fundo será a mesma quando utilizamos os dois índices para avaliação. Então, quer dizer, eles trabalham em conjunto, os dois índices aí, né? Então, aqui vamos fazer o cálculo agora para o índice de Modigliani. Então, eu trouxe aqui a mesma tabela que foi feita para o Sharpe, né? E aqui, repetir aqui a fórmula para a gente acompanhar, tá? Então, o que a gente tem? Colocando os valores correspondentes aqui na tabela, né? A gente chega que o índice para o A, para a carteira A, chega a 20%, né? O índice para a carteira B1, 18%, e o índice para a carteira BK2, 19,94%. Né? Da mesma forma, o percentual da carteira A, ela acaba sendo maior que as outras, 20%. Né? Se vocês lembrarem, pelo Sharp, também tinha dado a carteira A como a melhor administrada, né? Então, é aquilo que o resultado sempre dos dois modelos, né, acabam sempre apontando para o melhor, para melhor administrador de fundo, né? Ou pela melhor carteira, né? Então, o que ele traz para a gente aqui, né? Então, a gente percebe que, aquilo que eu comentei, né? Percebe que o indicador da carteira A, ele é o melhor, pois apresentou um índice de 20%, seguido da BK2 e em um terceiro lugar a BK1, né? Então, o que ele comenta para a gente, né? Que o ranking apresentado no quadro acima nos permite concluir que o fundo A apresenta uma gestão eficaz, né? O portfólio apresenta um rendimento 0,3. Se vocês olharem no livro, ele está 1,3, né? Mas na verdade é 0,3, na página 95, superior ao portfólio de mercado, que é o primeiro mais próximo que ele compara, que é o BK2, né? Então, fazendo aqui o percentual, dá 0,3. Então, precisaria corrigir lá no livro, tá? Então, da mesma forma, esse índice de Modigliani, ele apresenta a mesma
apontando que o A, né, é a melhor carteira administrada, tá? Então, esses dois índices trazem outra, mais uma outra forma de avaliar. Então, vocês veem que a gente está acumulando aí várias formas de cálculos, né? E que todas podem ser usadas tecnicamente, ou devem ser usadas tecnicamente, para avaliar os fundos, para avaliar quem que a gente vai chamar para administrar nosso fundo, né? Ou para onde a gente vai envolver o nosso dinheiro. Então, são parâmetros. Lembra que a gente, quando comentou a semana passada sobre investimento em bolsa, que o economista falava, olha, você precisa fazer uma análise técnica, né? Não adianta você achar que é jogo de loteria. Então, vocês podem acompanhar aqui, para todos esses índices utilizados, né, que o pessoal usa técnica, usa estatística, usa comparação com outros fundos, usa benchmark, usa comparação com o Ibovespa. Então, não é uma coisa assim que o pessoal fala, não, investimento financeiro não é coisa para amador. O investimento financeiro, e aí é possibilidade de ganhos ou perdas, né, de dinheiro, acaba sendo importante você estar muito bem amparado por conhecimento técnico de investimento, tá? Com relação a esses dois índices, tranquilo, pessoal? Sim, tranquilo, professor. Legal. Bom, aí agora eu trago aí o que eu trouxe na semana passada, né? Algumas coisas aí que eu busquei, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu também tô aprendendo, né? Essa parte de investir na bolsa, né? Então, aqui é o tema que a gente tinha da aula acaba com esses dois índices, né? Esses dois formatos de comparação. E aqui alguma coisa para a gente discutir também. É a mesma coisa do tema, mas é um complemento, um conhecimento para a gente, né? Então, o economista aí fala para a gente, né, que muitas vezes a gente tem dúvida, né? Qual que é o valor mínimo para poder investir na bolsa, né? Será que eu preciso ter bastante dinheiro? Será como que pode ser isso, né? Então ele comenta com a gente, né? Uma das dúvidas mais comuns das pessoas é sobre qual o valor mínimo para começar a investir na bolsa. Então, ele fala que não existe um montante pré-fixado, né? Todos podem comprar ações desde que paguem o preço dela. Isso está na cara, né? E que pode variar de alguns centavos até dezenas de reais. E assim se tornar investidores de mercado. Então, existem diversas formas de você investir na bolsa, tá? Então, o que ele comenta também, a questão é que se deve atentar em relação às taxas, né? Então, de repente você fala assim, eu tenho R$ 1.000 para investir, mas os administradores ou que a gente vai utilizar a parte de quem a gente vai comprar, eles cobram taxas altas, né? Então, às vezes você tem R$ 1.000, você vai pagar quase tudo isso em taxa, né? Então ele fala, a questão que você deve atentar em relação às taxas e também aos custos de corretagem que precisam ser diluídos no capital que será aplicado. Quer dizer, se você tem R$ 1.000, o pessoal cobra taxa, cobra ainda a taxa de corretagem, que é a cobrança em cima do que você vai ter de lucro, né? Então, você vai acabar ficando com pouco dinheiro para poder investir. Dessa forma, é possível ter uma noção do resultado e se ele realmente valerá a pena. Então, são duas coisas que a gente precisa ver: a corretagem e também
as taxas que são cobradas, né? Tá? Outra coisa, né? Na bolsa, ele fala, né? A compra de lotes de ações, né? Na bolsa, as ações são negociadas em lotes e o investidor pode comprá-las de diversas maneiras, né? Uma delas é adquirir um lote padrão de 100 ações, né? Ou seja, se ao encontrar bons ativos por R$ 10, por exemplo, com R$ 1.000 você adiciona, você pode fazer uma primeira compra. Então não é, quem quiser fazer um investimento não é uma coisa assim absurda que você não pode comprar ações, né? Você pode comprar através de lotes, né? Uma outra forma de comprar é através de mercado fracionário. Então você tem uma parte do lote, né? Por exemplo, como ações da Vale do Rio Doce, né? No mercado fracionário, chama Vale 7F. Então junta várias pessoas, né? Você tem uma quantidade grande e você compra lotes pequenos desse grupo de ações, né? Essas ações saem um pouco mais caras, que ele comenta, né? E tem menos liquidez. O que que é isso? É mais difícil você vender. E só é interessante quando houver muita negociação. Quer dizer, de repente, o que ele fala aqui, você tem, por exemplo, 1.000 ações, né? E você tem lotes de 10 ações, que eles são fracionários. Aí você teria 100 pessoas comprando esses lotes de ações para dar as mil ações, né? E se não tiver muita negociação, onde todo mundo quer vender, ou inicialmente é vender, né? Se você tem ação para você vai vender, você é o que ele fala aqui, tem menos liquidez, você não tem facilidade de vender, você queria que ter todo mundo concordando para vender a ação. Então, é uma forma que ele fala que pode se fazer, mas é mais cara e tem menos liquidez, menos facilidade para vender, né? E aí ele fala aqui, né? Por esse motivo, não são consideradas boas alternativas. Uma outra dica que ele dá, né? E ele fala, uma sugestão para quem vai começar com pouco dinheiro, são os fundos negociados negociados em bolsa ETFs, né? Ele fala que é pouco popular no Brasil, essas ações perdem rentabilidade para uma carteira bem montada, mas pode ser um excelente pontapé inicial para quem tem até R$ 500. Então, ele fala aqui, o nome dessas ações são fundos negociados em bolsa ETF. Não é tão rentável como uma carteira, que ele fala que uma carteira bem montada é aquilo, é a composição de várias ações, né? Mas pode ser uma forma de iniciar para ganhar algum dinheiro. Então, esse economista, ele vai dando algumas opções para a gente aprender um pouco, né? Aí ele aponta algumas coisas para a gente tomar cuidado, né? Professor, Oi. só interrompendo assim um pouco da fala do senhor, essas ações que são compradas em fracionária, elas são boas para quem quer começar a investir, para quem tem vontade de entrar no mercado de capitais com pouco dinheiro também, não é? E Isso. não significa que é só para quem tem muito dinheiro que compra de lote, porque o lote são 100 ações. As 100 ações, qualquer ações, por exemplo, de R$ 10 já dá R$ 1.000, né? Não, mas pelo que ele apresenta aqui mesmo, né? É mesmo para quem está começando, né? Não é? É bem isso que você falou, né? A ideia é mesmo para quem está começando, para quem não sabe como fazer, né? Então, você tem essas opções apresentadas aí, que são opções mais simples, né? Para que você entre sozinho ou entre com pouco dinheiro, né? Mas é isso mesmo que você falou. Legal. Né? Então, aí o que
o que que ele apresenta aqui? Algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, quando uma ação torna-se pública, né? Então você entra, uma empresa começa a colocar ações no mercado, né? Tem que ficar atento. Existem empresas muito pequenas que querem crescer. E nesse caso, deve-se analisar bem antes de comprá-la e observar sua performance, né? Prefira companhias fortes e que precisam de capital para evoluir. Cuide também quando o ativo se trata apenas de um projeto sem nenhuma estrutura de fato, né? Então, quer dizer, a empresa coloca a ação dela, né? Mas ela não tem um projeto. Olha, estou vendendo minhas ações porque eu vou ampliar minha empresa, eu vou ter uma rentabilidade assim, você vai ter esse retorno. Não. A empresa coloca um projetinho de nada lá e sem nenhuma estrutura, você está arriscado a perder dinheiro, né? Então, esse é o ponto que ele fala para tomar cuidado. Outro ponto, né, outro grande risco para o investidor são as chamadas turnarounds, né? Então, o que que é isso? São empresas que quebraram e um novo grupo assumiu a reestruturação, né? São muito arriscadas, pois novamente vemos apenas um lado, um plano, né, sem nenhuma execução. Sendo assim, você deve comprar ação se o objetivo da nova gestão, se a nova gestão tiver um objetivo de reerguer a instituição e derem certo, né? Então, também muitas vezes é isso, as empresas compram empresas falidas, né? E, não, agora nós vamos crescer, não sei o quê, só que não tem um plano bem estruturado para ter o crescimento. Então, pode ser um risco para a gente estar investindo nesse tipo de empresa, tá? Outra coisa, né? Tenha em mente que tudo muda muito rápido, né? Então, é necessário sempre se adequar às novas realidades do mercado com atualizações constantes. Então, é aquilo, o que o pessoal fala muito com relação a ações, né? O mercado de ações não é uma coisa que você compra, comprei ação e vou esquecer. Não, você tem que ficar acompanhando semanalmente ou periodicamente, porque é o que ele fala aqui. Tenha em mente que tudo muda muito rápido, quer dizer, você pode estar, a empresa que você comprou ação pode estar caindo, e se você não está atento a vender no momento certo, você vai ficar lá com o seu valor de ação lá embaixo estacionado, você vai perder muito dinheiro, né? E ele comenta também, intervenções do governo, como já foi visto, né, entre outros fatores econômicos, podem afetar diretamente a lucratividade de algumas ações. Por isso, estar sempre bem informado pode melhorar muito o seu desempenho. Então, é aquilo. Vocês veem que tem inúmeras situações que a gente precisa ficar atento. Não pode largar a ação lá, você tem que ficar se atualizando, vendo o que pode estar acontecendo, né? Muitas vezes, empresas estatais, você comprou ação de uma determinada empresa estatal, essa empresa vai ser fechada, tem que estar sempre acompanhando as notícias, né? Então, esses aqui são alguns pontos. Tome cuidado, né? Então, alguma coisa que eu pesquisei e trouxe para vocês aí sobre essa parte de ações, né? Investimento com poucos valores e cuidados que precisam ser tomados, né? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos fazer um grupo para investir na Bolsa? Não, por minha parte não, professor, tá tudo Não, ok. né? No Da geral, minha também não, professor. no geral do que a gente viu hoje, como tá, para a prova, quem chegou depois, acompanhou alguma coisa da prova? Eu cheguei um pouco depois, professor. Se você quiser passar alguma informação, por Isso, eu favor. vou voltar lá então.
Então, ó, a nossa prova, ela vai ser da semana do dia 20 ao 25, né? Ela vai ser uma prova, vai ser respondida digitalmente, né? Virtualmente pela internet, né? O link o que vai cair o conteúdo vai ser a unidade 1 inteira, né? E a unidade 2 até a aula de hoje, até o 2S3, tá? O link, ele vai estar na pré-aula da unidade 1, sessão 1. A primeira lá, quando vocês entrarem, está lá, né? O link está com o nome prova, bimestral, alguma coisa assim. Se vocês entrarem no AVA, já está lá, mas vocês não vão conseguir abrir, né? Então, eu vou liberar a prova. Ela vai ser liberada automaticamente às 19 horas, né, do dia 22, que é a quarta-feira que vem, e vocês vão ter até dia 25/4 às 23h30, pouco mais de 72 horas, tá? Então, vocês vão entrar no link, está aqui na seção 1, na parte da prova, né? Vocês vão entrar lá, né, no link. Depois está aqui a prova, né? O link está aqui, aparece o link aqui. Vocês vão entrar, já vai aparecer a prova, aqui está o formato do cabeçalho, né? Aqui vocês vão preencher com o nome, vocês vão rolar a página para baixo, então vai ter o RA, o CPF, um e-mail, qual o semestre que vocês estão estudando e tudo mais, e depois começam as questões, né? Então, você vai ter aqui um exemplo de uma questão, vai ser múltipla escolha, né? Só tem uma resposta correta. Vocês vão responder, são 10 questões. Depois da 10ª questão, tem aqui o enviar. Vocês vão clicar no enviar e vai aparecer essa mensagem obrigado, né? Se vocês entrarem antes do período, né? Vai aparecer essa mensagem que está fora desse período. No momento, esse formulário não está sendo aceito, né? Então, está aqui. É do dia 22/4, a nossa disciplina Mercado e Capitais vai ficar do dia 22/4 às 19 horas até 25/4 às 23h30, tá? Vai para o Drive, né? As respostas de vocês. Esse formulário tem possibilidade já de correção automática, né? Então, aí eu posso, logo no dia 26, como vocês vão preencher com o e-mail, né? Então, vocês preenchem o e-mail direitinho, né? Tem alguns de vocês que preenchem e-mail correndo e esquece de colocar o e-mail correto. Se tiver o e-mail correto, eu devolvo para vocês no dia 26 com a nota que vocês tiraram, tá? Então, vai ficar esse período todo aberto. Quem chegou depois... Professor, aí próxima semana não tem aula, né? Então, a próxima semana eu vou ficar nesse horário, no link, eu vou passar o link para vocês, eu vou ficar online. Se vocês tiverem dúvida quanto, às vezes não está acessando a prova, aí vocês pegam e me acionam, tá? Não precisa entrar, não vai ter aula normal. Se quiser conversar alguma coisa da matéria, alguma coisa, a gente tá disponível, tá? Professor, sabe o que eu queria saber? Vai dar para, tipo assim, eu respondi a um. Vão estar todas as questões numa única página ou vão estar cada um em uma página e eu posso Não, vai estar tudo numa página, tá? Ah, tá, porque eu tava pensando nisso, porque vai que eu quero mudar a resposta e não ia conseguir, né? Não, aí você preenche todas, né? Você preenche todas e depois dá o enviar, tá? Ah, tá, não. A única coisa, ele é diferente de alguns cursos que a gente faz, né? Que a gente começa a fazer a prova, para na metade e ele começa dali para frente. Se você preencheu até as 5, né?
E aí você, não, eu quero, cansei, vou tomar café, né? O controle é do seu computador. Se o seu computador fechar, aí de repente, quando você vai abrir, você vai ter que abrir de novo, né? Tá? Então, a sugestão é, você vai respondendo, tira uma foto, vai salvando, né? Para depois você fazer tudo de uma vez e mandar, né? Aham. Tá bom? Tá bom, então. Então, e aí é aquilo, o que eu comentei também. Esse formulário, ele dá oportunidade para responder. Depois que você respondeu aqui, né, que apareceu essa mensagem, você pode responder de novo, né? Só que não vai ser aceito, vai ser aceito a primeira entrega sua. Então, quando vocês derem o enviar aqui, né? Então, Essa pergunta, mas pode enviar uma ver vez. bem direitinho, e quando enviar é a primeira que vai ser considerada, porque ele entra lá com data e hora que enviou. Então, a primeira que enviou é que vai ser considerada, tá? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Tudo bem, professor. Então, legal. Então, Obrigado. por hoje é isso. Por hoje é isso. Obrigado, né? E Professor, a você gente... tem do pessoal da biblioteca? Desculpa, eu não entendi. Você tem algum e-mail do pessoal da biblioteca? Porque eu comprei os livros e aí não consegui ainda pegar. Não sei se está tendo alguma coisa, se dá para ver com eles, para receber em Eles casa. entregar na biblioteca, Os livros que a gente compra das matérias para utilizar durante as aulas. Aí não sei se precisa mandar Eu e-mail. vou... eu vou conversar com a Flávia, né? Tá. Se ela consegue ajudar alguma coisa, tá bom? Obrigada. E aí eu te retorno. Tá, obrigada. Nada. Tranquilo, então, pessoal? Professor, Show. deixa eu tirar uma dúvida. O senhor Sim. está fazendo lista de presença de quem está acompanhando suas aulas ao vivo? Tô fazendo, eu não tô lançando, eu tô tirando foto da que aparece, né, de quem está entrando. Então eu tô tirando foto, tá? E Entendi. aí eu tô fazendo lista. Eu ainda não, o pessoal não deu um direcionamento ainda para gente começar a lançar pauta, mas está tendo lista. Tá, ok. Obrigada. Então, e também a gente tem a aula gravada lá, né? Então, se tiver alguma dúvida também, pode ter lá aula gravada. Sim. Tá bom? Obrigada. Fala aí, Bruno. Todas as matérias tirando esse modelo são Tá super ruim. Tá super ruim. Você tá no Viva Voz? Sim. Você não tem fone, não, né? Provavelmente. Tenta falar mais perto para ver se eu consigo entender. Agora tá entendendo? É mais ou menos, vamos ver. Todas as aulas serão desse modelo ou somente a sua? Alguém conseguiu entender para me ajudar? Não! Eu só entendi se todas as aulas, só todas as aulas. Eu entendi. Você consegue... Você está no grupo do WhatsApp? Tô. Manda mensagens lá para ver, daí eu já... Pode ser a dúvida de mais alguém. Eu fico acompanhando aqui o WhatsApp. Tchau, gente. Boa noite. Falou, tchau. Obrigado. Esperar Tchau, só o... professor. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite, pro. Valeu, Boa noite. Boa noite, falou, tchau. Professor, até sexta. Tchau, professor. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Cadê o Bruno? Sumiu? Valeu, professor. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado, senhor. Ele está perguntando se todas as aulas serão no software.
Então, o Bruno perguntou se estava perguntando se todas as aulas são no software, né? Você estava tendo problema, Débora, que não estava conseguindo assistir? Oi, professor, eu não estava conseguindo assistir também. Agora Ah, eu consegui. Ah, mas o que estava... Era mais da internet? O que Acho que era era? a internet mesmo, viu? Internet, né? Sim. Mas se você consegue... O que você não conseguiu assistir, você deu uma olhada na gravação, né? Não, sim, eu olhava depois que terminava a aula. Legal, legal. E se tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar, né? Tá certo. Obrigada, professor. É. Então, legal, obrigado, viu?